Olá, sexta-feira, 6 de março de 2020, um dia de sol, depois de vários dias bastante úmidos, né? E espero que não haja temporais lá na Baixada Santista neste fim de semana. O temporal está prevendo a dupla Fernando Henrique Cardoso e Rodrigo Maia. Rodrigo Maia foi convidado do Instituto Fernando Henrique nesta manhã em São Paulo e saiu disparando a esmo contra Bolsonaro e Paulo Guedes principalmente. Ele foi apresentado pelo Fernando Henrique e o ex-presidente disse o seguinte, que quando o presidente da República não exerce o poder, vai sempre aparecer alguém, principalmente no Congresso, que exerce. Segundo ele, este é o caso do Brasil agora. E o Bolsonaro se recusa a exercer o poder e que, por isso, a Câmara, que tem líderes, então o substitui no poder, né? A frase do Fernando Henrique mostra claramente, em primeiro lugar, o seu interesse numa oposição a qualquer custo ao atual governo que foi eleito pelo povo, como ele já foi 2 vezes. Ele devia, como ex-presidente, se resguardar mais de ficar dando declarações claramente golpistas, né? O presidente não exerce o poder. Desde quando se pode dizer que o presidente não exerce o poder, né? Enquanto isso, participando de um evento lá na Fundação Fernando Henrique, o Rodrigo Maia subiu o tom contra o governo Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes. O presidente da Câmara criticou a declaração de Guedes de que o governo teria só 15 semanas para mudar o Brasil. Segundo Maia, temos 15 semanas agora porque eles perderam um ano inteiro. Perderam um ano na PEC emergencial. O deputado também criticou a política ambiental do governo e afirmou que há um mau humor por parte dos investidores por causa desse tema. Eu tenho a maior clareza a respeito das intenções, tanto do Fernando Henrique quanto do Rodrigo Maia, porque eu venho denunciando há bastante tempo que essas emendas colocadas pelo Congresso, pelo relator, o deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, são claramente golpistas. Não há, na Constituição e nos regimentos de nenhum dos poderes, que um dispositivo que dispense fiscalização de emendas parlamentares e que passe do Poder Executivo para o Poder Legislativo a execução do orçamento. Eu tenho 52 anos de jornalismo e nesses mais de meio século de jornalismo eu nunca vi isso. A Câmara transformar o relator do orçamento, um deputado obscuro lá do Ceará, num verdadeiro super-ministro da Economia que manda uma emenda em emendas que pretendiam ter ali o controle sobre 46 bilhões de reais, o que é muito dinheiro, não dá nem para ideia de ter tanto dinheiro, né? Isso para emendas a serem destinadas diretamente pelos parlamentares, deputados e senadores, para prefeitos e governadores neste ano de eleições municipais. Um claro projeto de tomada do poder através das eleições, através do voto, e exatamente o contrário do que o Rodrigo Maia andou comentando, denunciando aí uma espécie de autogolpe por parte do Jair Bolsonaro, sem apoio militar. Jair Bolsonaro não tem apoio militar para dar um golpe, mas com apoio da Constituição. Quem está tentando um golpe é a dupla que manda no Congresso. Esse golpe é o seguinte, em março do ano que vem, os presidentes do Senado e da Câmara não poderão concorrer à própria reeleição. A Constituição e o regimento interno das duas casas proíbe terminantemente que haja uma reeleição de presidente de mesa no meio de uma legislatura, que é o que nós estamos agora. Só pode haver essa reeleição quando for coincidente com eleições parlamentares. Ou seja, no fim de uma legislatura,
mais precisamente no início da legislatura seguinte. Ao claramente conspirarem e, para isso, usarem uma espécie de má vontade generalizada contra Bolsonaro, tanto o Rodrigo Maia quanto o Marco Alcolumbre estão cuidando dos seus interesses pessoais. Aliás, eu tenho observado assim, com muito cinismo até, com muito desprezo, né, as pessoas que andam tão entusiasmadas com as lideranças de Alcolumbre e de Rodrigo Maia. Não vejo nenhum assim, Ulisses Guimarães ou nenhum Auro de Moura Andrade encarnado neles, né? Então, o que eu vejo aqui é o seguinte, por exemplo, foi feito um acordo e esse acordo não tornou possível que se derrubassem os vetos do Jair Bolsonaro ao orçamento pretendido pelo Domingos Neto, que é o pau-mandado dos chefões partidários na relatoria do orçamento. Esse acordo foi ali para fazer um rachuncho que eu já denunciei aqui como esquisito. As contas todas que são feitas lá em Brasília dão conta que os parlamentares terão 20 bilhões de reais ao seu bel prazer, à sua bela determinação e distribuição, e sem que essas emendas, 20 bilhões de reais, sejam fiscalizadas nem pelo Poder Executivo, nem pela Justiça. São cada um por si e Deus por ninguém, né? Isso aí está gerando, inclusive, um certo bafafá, porque o Rodrigo Maia tem apoio tanto da esquerda quanto do DEM. O Alcolumbre perdeu o apoio que tinha, foi eleito numa eleição fraudada, 82 votos de 81 senadores, e agora está tendo de fazer uma espécie de decisão salomônica entre os senadores, porque o orçamento de 21 vai ter um relator no senador. Então está uma briga já agora para o orçamento de 21 entre o senador Roberto Rocha, que é sócio do Alcolumbre, na pilantragem de jogar no lixo a investigação sobre a fraude na eleição em que ele derrotou o Renan Calheiros, né, a última eleição para presidente da Câmara, né, no ano passado, e agora ele está querendo dar esse golpe, rasgar a Constituição de novo, como eles sempre fazem, os regimentos da Câmara e do Senado, para ele e o Rodrigo Maia voltarem. Isso é que é golpe. Preste atenção no que eu estou dizendo. Como é golpe, já foi dado, de certa forma, com a cumplicidade do Bolsonaro, porque o Bolsonaro poderia, e na minha opinião teria que ter feito, ter deixado ir para a votação. Eu garanto que eles não conseguiriam derrubar esse veto, até porque o movimento Muda Senado já tinha se posicionado contra a derrubada do veto e estão agora se posicionando contra o que eu chamei aqui de cambalacho. O movimento lá no Senado é para não cumprir esse acordo de votar os tais PLs, os projetos de lei do orçamento impositivo que foi negociado para que não houvesse a disputa contra os vetos que o Bolsonaro impôs a essa forma, esse arranjo que a Câmara tentou fazer. O que consta, né, é que o Alcolumbre apoia, nesse caso, não o Roberto Rocha, mas aquele que quer o lugar de relator, que é o Eduardo Braga, do MDB. Persona bastante citada nas acusações de propinas da Odebrecht e de outras empreiteiras da Lava Jato. Eduardo Braga, do chamado PMDB do Senado, quadrilhão do PMDB, aquelas coisas que você já está acostumado a ouvir, né? Pois bem, disse que esses 20 bilhões ficariam com o Congresso de qualquer maneira, mas os vetos não foram derrubados e o acordo não foi ainda cumprido, mas o Alcolumbre está negociando isso com o próprio Eduardo Braga e com o Otto Alencar, que é o líder do PSB lá no Senado. Bom, para não ficar só nesse tema aqui, eu quero
contar uma notícia de que a Polícia Federal está buscando detalhes do financiamento da conta Positália para rastrear a suposta propina paga a parlamentares em troca de gestão para aquisição pela Previ, a Caixa de Previdência Funcionária do Banco do Brasil, de uma torre comercial e de um shopping center que seriam construídos pela Odebrecht. Segundo o delegado da Polícia Federal, o Edson KG Lopes, disse ao antagonista, precisa analisar o sistema da conta Positália, codinome que seria do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, para identificar e rastrear como se deu a distribuição de cerca de 27 milhões. A gente estava falando até agora de um assalto maior, cara, 27 bilhões, né? 1000 vezes maior, que teriam sido pagos aos deputados Carlos Zaratini, do PT, irmão daquele galã, sobrinho daquele galã Carlos Zara, João Carlos Bacelar e o ex-deputado Cláudio Vacareza. PT, MDB, DEM, tudo misturado. É tudo os apoiadores do Rodrigo Maia, que foi apoiado ontem um voto informal do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o que não recomenda a ninguém, muito menos ele. Bom, eu estou acompanhando também o noticiário das movimentações para a Prefeitura do Rio. João Dória foi apoiar Gustavo Bebiano. Olha, somando a popularidade de João Dória com Gustavo Bebiano no Rio, não dá para eleger um vereador, né? O Bolsonaro está pretendendo fazer a candidatura do Hélio Negão, e nem partido o Bolsonaro tem. O Hélio Negão é do PSL, partido que está brigado com o Bolsonaro. Vai ser uma confusão, né? Bom, tem o eterno candidato Marcelo Freixo e o prefeito Marcelo Crivella, se não for deposto até lá, né? Bom, na última eleição para prefeito houve uma dificuldade danada para o eleitor carioca no segundo turno, entre Marcelo Crivella e Marcelo Freixo. Agora, pelo que eu acabei de dizer para você, a dificuldade para encontrar um candidato decente para votar já começa no primeiro turno, né? Pois é, mas não fique com esse pesadelo aí não. Tinha um bom fim de semana, vamos aproveitar para descansar, relaxar, porque a semana que vem vai ter muita luta, principalmente para fazer uma manifestação no domingo, no dia 15, que é o medo que levou o Rodrigo Maia e o Fernando Henrique a fazerem todas essas denúncias de um golpismo que eles acham que é o povo na rua que vai dar o golpe. O povo na rua dando o golpe. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Povo na rua é manifestação de democracia. Golpe é o representante do povo não representar o povo como deveria. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.